Olá pessoal, tudo bem? Por conta de alguns compromissos que eu precisei assumir amanhã, infelizmente eu não vou poder comparecer às nossas jornadas, a esse encontro de amanhã. Então eu resolvi gravar esse vídeo que é a apresentação que foi feita ontem nessa mesa redonda Túneis Aspectos Gerais, que foi organizada pelo pessoal da GeoFei, né? GeoFei, para quem ainda não conhece, é um grupo de alunos ainda, de graduandos e de ex-alunos, todos feianos, que resolveram criar grupos de discussão sobre geotécnica e ainda mais promover visitas, palestras, trazer palestrantes para a FEI e também levar os estudantes em visitas para promover um pouquinho mais da área de geotécnica. E eles gentilmente me convidaram e eu quero falar um pouquinho a respeito de monitoramento de túneis, que o tema de ontem, então, como eu já havia dito, foram os túneis. E nós vamos falar um pouquinho desse monitoramento de alguns instrumentos e de também como esses instrumentos são aplicados, mas a bem da verdade eu não gostaria de detalhar muito aqui para ficar com aquela linha de trabalho que a gente realiza nos nossos encontros das jornadas. Então, muitas coisas vão ficar soltas e essa é a minha proposta para vocês eventualmente pesquisarem, para que a gente possa, num próximo encontro, discutir um pouquinho mais sobre esses aspectos, sobre os instrumentos que estão hoje direcionados para o monitoramento de túneis, tá? Então, vamos passar esses poucos slides e aí, depois que vocês virem esse vídeo, aí vocês podem também dar uma pesquisada melhor, né, nesse assunto para depois nós discutirmos nos próximos encontros, tá? Então, vamos começar aquela pergunta que a gente discutiu bastante no último encontro, né? Que é por que monitorar? Por que monitorar? No caso específico, né, da construção, da escavação de túneis, nós temos o princípio da segurança, que eu também sempre falo muito, né? E especificamente em túneis, nós temos aí essa imagem de Santa Bárbara. Santa Bárbara é a padroeira dos mineiros e acabou sendo também a santa protetora de quem trabalha nos subterrâneos, né? Então, eu já visitei muitas minas subterrâneas, já trabalhei em algumas escavações de túneis e todas elas têm essa imagenzinha aqui, né? Um altar de Santa Bárbara que vai proteger todas as pessoas que estão trabalhando, né, nessas escavações subterrâneas, né? Então, o princípio principal do monitoramento é a questão da segurança. E essa segurança na construção de túneis, ela está ligada a dois sites, né, a dois lugares. O primeiro é no ambiente da própria escavação, independente da metodologia de escavação, se vai ser NATM, se vai ser usando uma escavação mecanizada com a tuneladora, ou qualquer outro método, com jumbo, drill and blast, qualquer outro desses métodos, né, a gente de alguma forma precisa instrumentar e monitorar a escavação, tá? E a outra parte, né, o outro lugar que a gente vai monitorar é a superfície. A superfície que pode ser, ou normalmente são as cidades, né, o sistema viário, edifícios, em outras situações alguma outra estrutura também que precisa monitorar. Eu também até vou mostrar aqui um desses casos. Então, a segurança ela tem que estar ligada diretamente a esses dois ambientes, da escavação e a superfície, né? E são os objetivos principais que respondem essa pergunta: por que monitorar?
tá? Ainda nessa parte, a gente também tem outros motivos, né, além da segurança, que também eu já comentei em um dos nossos encontros. E o primeiro deles, a gente coloca aqui como a comparação com modelos de subsidência, né? Volto a dizer, algumas terminologias são importantes para a gente deixar aqui e para que vocês pesquisem, dêem uma olhadinha melhor para a gente discutir depois. Tá? Então, esse modelo que está aparecendo aqui é um modelo bastante conhecido e bastante antigo também, ele é de 1969, que foi introduzido por Peck, que mostra aí parecendo essa curva normal, né? Aqui nessa parte aqui, né, que eu estou desenhando agora, essa curva normal mostram aí essa área onde vão ter as deformações, né, e as tensões também que vão aparecer nesse modelo. Então, como é que a gente define essa deformação máxima ou esse deslocamento máximo, né? Então, todas as cargas que vão estar sendo aplicadas e na hora da escavação, como vai ser o equilíbrio dessas tensões. Então, a gente tem modelos já definidos para calcular esse deslocamento máximo, e calculando o deslocamento ou essa subsidência máxima, aí a gente consegue, por meio de alguns instrumentos, comparar os dados de projeto, né, e os dados medidos em campo, que são a coleta feita por esses instrumentos, né? Então, esse também é um dos motivos para a gente fazer um monitoramento, né? O outro também é a verificação de parâmetros de projeto, né? Então, a gente tem alguns parâmetros definidos no projeto de túneis. Esses parâmetros são vários, muitos conhecidos até na questão de estabilidade de talude, ângulo de atrito, coesão, tudo isso. Então, a gente também pode instrumentar um maciço, monitorar para saber se esses parâmetros de projeto estão condizentes com o que está acontecendo na escavação, que muitas vezes isso tem uma mudança, às vezes até bastante drástica, né? E quando a gente está escavando túneis em solo, nós não conseguimos fazer uma investigação, sondagens a cada metro. Isso também já conversei com vocês, né? Então, a gente faz algumas sondagens em pontos estratégicos para fazer o projeto. O conhecimento da geologia também é imprescindível, né? Então, mas fundamentalmente, quando a gente está fazendo a escavação dos túneis, a gente também às vezes encontra algumas situações desconhecidas, e a instrumentação também pode dar alguns sinais bastante importantes de como é o comportamento do maciço naquela região. Ainda voltando um pouquinho no tempo, um dos primeiros trabalhos que eu fiz aí já quase 20 anos atrás foi na aplicação desse sistema, onde tinham aparecido os primeiros equipamentos a laser, né? Então, essa aí é uma seção de um túnel, e aí nessa seção a gente tem aqui, deixa eu desenhar para ficar mais fácil de visualizar, esse aqui é o projeto, né? O projeto da seção do túnel, e aí a gente confronta o projeto aqui na parte de baixo também, né? A gente confronta o projeto com o que foi escavado, né? Nessa situação foi uma escavação feita com um jumbo, que é uma perfuratriz, né? Que tem várias furadeiras, vários pontos de furação, e eles entram no maciço, né? Normalmente maciço rochoso, e aí são colocadas os explosivos, né, que aí vão detonar, tirar todo aquele material, e aí depois se faz um levantamento. Esse levantamento foi feito com laser, né, com os primeiros ainda, com os instrumentos até bastante arcaicos, né, bem grandes, e aí comparava-se o volume de overbreak e de underbreak, né? No caso vermelho, que é o underbreak, e no caso azul, que é o overbreak, ou seja, o que você escavou a mais ou a menos
do que a gente deveria de acordo com a seção do projeto, né? Isso era feito em várias sessões, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa outra pergunta, né, que é da segunda pergunta daquela lista, se vocês estão bem lembrados dos encontros anteriores, né? O que monitorar? Então, no caso do monitoramento na escavação de túneis, né, o que a gente vai monitorar? Então, quais são as grandezas que nós vamos monitorar? Então, a primeira são os deslocamentos horizontais, né? Esses deslocamentos horizontais, eles normalmente são feitos via inclinômetros ou marcos superficiais, né? Já tem um esquema, um desenho que dá para a gente entender melhor também isso, tá? Os deslocamentos verticais, que são subdivididos no interior do maciço, né? Que normalmente são medidos no interior do maciço, mas as leituras são feitas na parte de fora. Quem vai fazer isso é um instrumento chamado tassômetro, tá? E na superfície do maciço, a gente também tem um outro instrumento que também pode ser feito pelos marcos superficiais e pelos pinos de recalque, né? Esses pinos de recalque normalmente são colocados nos edifícios, né? Para verificar se existe subsidência, se existe um deslocamento vertical que esteja afetando alguma construção, tá? A outra grandeza, ainda nessa pergunta do o que monitorar, são as pressões neutras, né? As pressões neutras ou poropressões, que são as pressões que exercem a água, né? E o instrumento que vai realizar essas observações são os piezômetros, da mesma forma que são utilizados também em barragens, né? O nível freático, né, onde é que está o nível do lençol freático, existem os medidores de nível d'água também que vão dar essa informação. E no caso mais da geometria da escavação, e finalmente a gente vai monitorar o que nós chamamos de convergência. Essa convergência são as cordas que existem em cada seção do túnel que são monitoradas por meio de equipamentos topográficos, mais especificamente as estações totais, que também a gente tem trabalhando em outras funções aí. Vocês vão ver nas pesquisas de vocês onde as estações totais e o nivelamento geométrico vai também ser imprescindível para verificar alguns desses deslocamentos aí, tá? Então, tá aqui, né, essa imagem que mostra os marcos superficiais, né? Então, a gente tem o marco superficial aqui, os MS, né? Então, na superfície, para a gente monitorar a segurança de todo o entorno, das edificações, dos edifícios, do arruamento, de tudo isso, tá? Os tassômetros que estão aí, né? Esses TS aqui, então, são os tassômetros que vão fazer essa verificação dos deslocamentos verticais. Os pinos também, né? Os pinos de recalque que estão instalados nas construções, tá? Além disso, a gente tem os piezômetros, né, que estão aqui, os dois piezômetros, um inclinômetro também, né, o inclinômetro está aqui, os piezômetros no caso são dois, né, só para a gente ilustrar um pouquinho melhor onde esses instrumentos são instalados, né. E além disso, tudo isso a gente está falando, né, no maciço, né, na superfície, e mais ainda então essas cordas, né, como eu falei, esse Czinho aqui, né, são as cordas que são normalmente colocadas nesses pontos de intersecção, e essas cordas são medidas por meio de estações totais, podem ser robotizadas ou não, mas a gente tem algumas situações de aplicações que as estações totais robotizadas elas ficam controlando essa convergência, tá? Então, aqui a gente já consegue ilustrar todos esses deslocamentos, a convergência, os medidores de nível d'água e os medidores de poropressão. Aqui é um caso que a gente estudou de alguns colegas lá da Espanha que colocaram prismas, né, na seção do túnel, e esses prismas
são dispostos nesses pontos específicos da seção, e aí as distâncias, ou seja, as convergências, elas vão ser monitoradas, né? Então, por exemplo, essa seção de B até G, de G até A e de A até B. Então, isso aqui é uma condição de verificação de convergência. A outra situação é essa aqui, ó, né? Colocando os dois prismas F, agora F, mantendo A e B e colocando agora F, mantendo A e B e colocando agora E, né? Então, todas essas situações, elas são configuradas com os prismas C e D para poder fazer o acompanhamento dessas convergências, né? Então, isso é importante para saber como está sendo o comportamento do maciço, né, nesse arqueamento que é necessário para aumentar a resistência, né, nesse arqueamento, como que a gente pode controlar essas cordas, né, essas convergências, tá? Aqui, por exemplo, tá um dos gráficos, né? Lembra daquele nosso primeiro encontro, né? Então aqui a gente já sabe, né, que é um gráfico de convergência em relação ao tempo, e essa convergência vai sendo monitorada a cada hora, né? Aí vai depender da frequência do monitoramento, né? A cada hora, e aí a gente tem esse gráfico para verificar a estabilidade da escavação daquela determinada seção, né? Então aí a gente tem o gráfico começando aí em 11.89, um pouquinho menos, né? Então a gente tem aí a diferença de 1 centímetro na linha, então de meio centímetro, e aí como as coisas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Esse aqui eu já mostrei para alguns de vocês nas aulas de aplicações especiais da topografia. Isso normalmente eu falo na primeira aula de topografia, né, no 6º período. E aí a gente tem aqui duas estações totais robotizadas que estavam monitorando a escavação da linha 5 Lilás, que passou por baixo da estação Santa Cruz, da linha azul, né? Então, a tuneladora passou aqui por baixo, né, aqui nessa região, né, por baixo da via permanente, e todos esses pontinhos brilhantes são os pontos que eram monitoradas por essas duas estações totais, né? Essas duas estações totais ficavam lá trabalhando full time, continuamente, 24/7, e todo o período da passagem da tuneladora, né, aqui por baixo da via, né, foi nesse sentido, por baixo da via foi monitorada por essas estações totais, que geravam gráficos em tempo real, já que é um equipamento automatizado, e a gente também tinha a medição de outros parâmetros além dos deslocamentos, né? Então esse aqui, por exemplo, é um sensor meteorológico. Esse sensor meteorológico media os dados de temperatura e pressão atmosférica, já que também era um ambiente interno, de temperatura, para a gente estabelecer aquelas correlações entre grandezas, né? Se eventualmente aparecer um deslocamento muito diferente, por que, né, é uma determinada anomalia, por que aconteceu? Então a gente vai buscar as respostas a essas perguntas por meio da correlação entre os outros sensores, né? Então aí a gente já finaliza com esse exemplo. E então o que eu gostaria que vocês pudessem tomar aí, né, como uma linha de estudos para os nossos próximos encontros, tentar pesquisar um pouquinho mais a respeito disso. Não interessa a bibliografia, serve para a gente discutir mesmo, né, esses artigos, algumas empresas que prestam serviço nessa área, né, e aí a gente pode esclarecer mais nos próximos encontros, tá bom? Então é isso aí, gente, uma boa noite e tenham um excelente restante de semana, e aí eu vou falando para vocês como a gente vai ordenar as coisas nos próximos encontros. Valeu, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.